Olá, gente! Tudo bem? Por aqui tudo bem, com a graça de Deus. Estamos vivos, né? Já é uma vitória. Passamos as festas, entramos um novo ano, um novo ciclo, né? E o projeto Literacura continua. Então hoje eu resolvi fazer uma leitura do trecho daquele livro que eu já comentei com vocês, A Arte de Viver, de Epíteto. Então, um filósofo, né, que viveu muitos e muitos milênios, né, antes de Cristo, e com tanta sabedoria, né, compilou tantas coisas que está aí a nosso dispor, todo esse pensamento dele, né, para tornar a nossa vida um pouco menos sofrida, né? Os filósofos têm essa determinação, né? De buscar respostas e de questionar. E isso tudo traz para a gente uma serenidade, porque muitos homens já passaram por esse mundo, né? Homens que eu digo no sentido genérico do ser humano, né? Muitas pessoas já viveram, já sentiram todas essas dores que nós sentimos. Então, escutá-los é acalmar o nosso coração. Então, eu convido você hoje a escutar, nesse momento de escutatória que a gente tem no Literacura. Organiza aí um cantinho, aqui já está tudo organizado. E eu peço licença a vocês e aos guardiões das palavras. Uma história hoje eu quero comentar. Peço licença aos guardiões das palavras para uma história hoje poder libertar. Vamos lá? Com licença. Esse livro aqui, A Arte de Viver, Epíteto, grande filósofo. A felicidade só pode ser encontrada dentro de nós. Já ouvimos muito isso. Deve ser verdade. É difícil, gente, não é? Uma coisa é você ler, escutar, outra coisa é tornar isso verdadeiro e agir de acordo com isso, no dia a dia. Vamos lá. A liberdade é o único objetivo que tem valor na vida. Nós a conquistamos deixando de lado as coisas que estão fora do nosso controle. Já falamos sobre isso também. O que está sob o nosso controle, podemos lidar com isso. O que não depende da gente, o que está fora do nosso controle, não tem como a gente lidar. Então temos que ignorar, não perder tempo com essas coisas. Não podemos ter o coração leve se nossa mente é um poço lastimável de medos e ambições. Você quer ser uma pessoa invencível? Então, não lute com aquilo sobre o qual você não tem verdadeiro controle. Sua felicidade depende de 3 coisas que estão sob o seu poder: sua vontade, suas ideias a respeito do acontecimento em que você está envolvido, o uso que você faz dessas ideias. A autêntica felicidade é sempre independente de condições externas. Para sermos felizes, não dependemos do que está acontecendo à nossa volta. Pratique com o maior zelo a indiferença às condições externas. Sua felicidade só pode ser encontrada interiormente. Como é fácil ficarmos deslumbrados, sermos iludidos pela eloquência das pessoas, pelos altos cargos,
pelas aparências, títulos acadêmicos, grandes honrarias, objetos que as pessoas conseguem, roupas caras, atitudes envolventes. Como é fácil nos deslumbrarmos com tudo isso. Não cometa o erro de supor que as celebridades, as figuras públicas, o seu vizinho são necessariamente felizes. Não se iluda com isso. Supor tal coisa seria estar desnorteado por aparências e levaria a duvidar de si mesmo. Lembre-se, a verdadeira essência do bem só pode ser encontrada nas coisas que estão sob o nosso controle. Se você tiver sempre isso em mente, ficará muito menos vulnerável à falsa inveja ou à sensação de abandono, comparando-se desprezivelmente aos outros e às suas realizações. Pare de querer ser algo além do que você pode ser no seu melhor, porque isso está sob seu controle. Gente, isso é muito, muito importante, né? Eu penso que é muito. Porque você pode reparar, toda vez que a gente se frustra, fica chateado, fica até revoltado, né? Fica pé da vida. Toda vez é porque a gente colocou uma expectativa em alguma coisa que a gente não tinha controle. Ou a gente esperava alguma atitude do outro e não veio. Ou a gente queria muito uma coisa, gente, e a situação não colaborou e não rolou, não aconteceu. Então, sempre que a gente tá refém de coisas fora do nosso controle, o risco de a gente se magoar e se machucar é muito grande. E aí o Epíteto, esse filósofo diz que ao longo do estudo que ele fez sobre a vida, ele chegou a essa conclusão. Quanto menos esperar dos outros e das coisas ao nosso redor, mais chance a gente tem de ficar bem. Você não espera nada. Se vier, lucro. Isso é tão importante, eu acredito ser tão importante, porque você se protege, né? Então, assim, eu já fui muito uma pessoa reativa, ainda sou hoje. Presta atenção no que eu falei, eu já fui muito, não é que eu não sou, eu sou menos. Por quê? De tanta gente, né? Ler, fazer terapia, né? Os psicólogos ajudam muito nisso. Ler bons livros. Então você vai tentando colocar essas coisas que você lê e acha que realmente tem sentido, você vai aos poucos tentando colocar na sua vida. Então eu era assim, muito de esperar dos outros, né? E aí ficava chateada, ficava magoada. E fica mesmo. E não é que não tem razão, tem. Só que não tem fundamento. A gente tem razão, o outro realmente não fez aquilo que era esperado. Mas o que não tem fundamento é a gente viver repetindo isso, sempre esperando do outro aquilo que a gente quer. Então você vai aprendendo a ser sua melhor companhia, né? Não é se isolar, não é nada disso, gente. Mas se proteger e desenvolver a sua melhor versão, né? Porque para ajudar o outro, para dar conselho, nós somos ótimos. Quando chega na nossa vez, nós não nos pegamos no colo, né? Nós não nos apoiamos o suficiente. Então, eu acho que esse texto, ele fala sobre isso, sobre sermos nossos melhores amigos. Que tal começarmos esse ano de 2023 sendo mais generosos conosco mesmo? Fica aí a dica. Para mim, principalmente. Talvez para você. Um beijo
Peço licença aos guardiões das palavras para esse comentário encerrar. Peço licença aos guardiões das palavras, uma história, um outro dia, eu vou libertar. Uma boa noite, com um chazinho, uma água, mas que tenha uma noite reparadora para todos nós. Tchau, gente. Até o próximo Literacura.